Oi, meus amores, o vídeo de hoje é: e se você fosse o seu chefe? Eu queria deixar aqui uma pergunta para você refletindo. Se você fosse o chefe e solicitasse um emprego aqui, você se contrataria? Esse é um assunto muito discutido pela maioria dos colaboradores das grandes empresas, dos empregados das pequenas empresas e grandes empresas também, mas é algo que, na maioria das vezes, eles só buscam discutir, mas não sabem o real significado dessa pergunta. Eles não sabem o real motivo e reflexão que essa pergunta traz. Então, hoje a pergunta que eu quero te fazer é: se você fosse seu próprio chefe, você se contrataria? O que você é hoje, você se contrataria? O que você tem, você possui, seja de conhecimento, formação, ou a forma que você realiza as suas atividades, o seu diferencial do outro colaborador. Tudo isso é analisado nessa pergunta. Tudo isso você pode ver e verificar, refletir, que você vai ver como muda o nosso pensamento, o seu pensamento. Então, a ideia de ser o nosso próprio patrão, ela não é uma ideia absurda, não é verdade? Não é tão estranha quanto parece, mas o que acontece? Nem mesmo uma ideia nova, ela pode ser diferente do que refletir nessa pergunta. Então, há aproximadamente 3.000 anos, Salomão, você famoso pela sua sabedoria, e eu agradeço muito a Deus por ter dado esse dom a Salomão e ele ter nos deixado esse legado, né? Eu acho muito bonito pessoas que, independente do momento, independente do que esteja passando, ser tão sábio, sabe? Ter uma sabedoria tão tamanha que a gente fica muito admirado. Então, Salomão, na sua sabedoria, ele chegou à mesma conclusão, a exatamente a reflexão que essa pergunta traz. Se você fosse seu chefe, se você se contrataria. Então, Salomão, ele diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. Então, hoje a pessoa ela viaja pelo mundo e ela se vê obrigada a notar os numerosos monumentos erigidos pelas honras dos homens, dos grandes homens, dos militares, dos almirantes, dos líderes militares, como até mesmo, como é que eu posso dizer para vocês, os próprios generais também, que são grandes homens. Então, Salomão, na sua profunda sabedoria, ele ressalta que a grandeza e a honra do domínio próprio, eles são muito maior do que uma vitória militar. Então, do ponto de vista humano, a conquista da cidade, ela é uma vitória memorável. E pelas normas divinas, desenvolver o controle sobre si mesmo, ser o seu próprio chefe, é uma conquista muito maior. Se vocês pararem para refletir, o coronel, um general, os militares ganhar uma cidade, ganhar uma guerra, não é a mesma sensação de você ser o seu próprio chefe, de você ter o controle sobre si mesmo, não é verdade? Porque o ser humano, tem muita gente que diz que é algo indomável, que o ser humano ele é capaz de ser, de fazer o que ele quiser. Realmente, mas como eu gravei num vídeo anterior, isso vai do nosso pensar, isso vai da forma que eu reajo às coisas que me acontecem, que foi o último vídeo que eu gravei. Então, ter o domínio sobre si mesmo é a maior conquista que a gente pode ter. Eu posso escolher o que pensar, eu posso escolher o que sentir, não é verdade? Então, ser o meu próprio chefe é uma conquista muito grande. Então, é essa espécie de grandeza que não está reservada a uns poucos, sabe? Então, ela não está reservada a tal pessoa específica, não. Ela está ao alcance de cada um de nós. Ela está ao alcance de você, de fulano, de ciclano. Então,
Você é o seu melhor amigo, você é o seu inimigo, você é a própria pessoa que te motiva. Então, eu queria compartilhar com vocês uma lenda que existiu muito tempo na Noruega, que descreve um homem controlado por uma espécie de um ser maligno. Era um monstro que apareceu para arruinar a vida dele. Esse monstro, ele acabou destruindo todos os negócios dele, os gado, a horta, fez ele chegar extremamente ao fracasso. E aí, esse homem, ele resolveu lutar contra esse monstro maligno. E quando ele resolveu juntar todas as forças que ele tinha para derrotar esse ser maligno, ele pegou esse monstro e jogou no chão, bem no solo onde ficava sua horta. E aí a luz, um facho de luz do luar, naquele momento que ele jogou o monstro no chão, ali no solo, refletiu aquela luz sobre a face do monstro maligno, e ele viu que a face daquele monstro era ele mesmo. Então, a pergunta que eu fiz de ser o seu próprio chefe, se você se contrataria, é você hoje refletir, olhar para você mesmo e ver que o que você é hoje, o que você tem hoje, ele vai ser, digamos, bom ou ruim para você conseguir algo muito maior do que você imagina. Então, assim, o que você tem feito hoje, ele vai te ajudar a chegar em um patamar muito maior. Sabe, eu quero aqui contar uma história para vocês. Eu tive um emprego só na minha vida, um emprego de carteira assinada, e assim mesmo foi de aprendiz legal. Não vou citar o nome da empresa, porque não convém, mas foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E tipo, lá eu trabalhei 1 ano, e aí 1 ano acabou meu contrato, que foi inclusive em 2016. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Fiquei 1 ano, meu contrato acabou. E aí, a partir daquele dia, a partir do ano de 2016 até hoje, eu não arrumei emprego nenhum. Então, essa pergunta me faz refletir muito, porque naquele dia que acabou o meu contrato, eu passei a distribuir vários currículos, eu distribuí vários mesmo, em todos os lugares, até mesmo de coisas que eu nunca tinha feito, não tinha experiência, mas eu tentava, e aí eu não consegui emprego nenhum até hoje. Então essa pergunta me fez refletir que o que eu era naquele tempo, que o meu contrato acabou, se hoje eu fosse minha chefe, eu não me contrataria o que eu era há praticamente 4 anos atrás. Então, o que eu era quase 4 anos atrás, eu não me contrataria de maneira nenhuma. Eu não tinha tanto conhecimento, eu não tinha tanta bagagem para me assumir algo que poderia ser muito maior do que eu era naquele momento. Então, eu hoje paro para refletir nessa pergunta, se eu fosse meu próprio chefe, se eu me contrataria, se eu estivesse em busca de um emprego. Se fosse a mesma Juliana de 4 anos atrás, eu não contrataria. Mas hoje, uma Juliana diferente, uma Juliana cheia de bagagem, de conhecimento, eu contrataria. Então, eu quero deixar essa pergunta para vocês refletirem, porque muitas das vezes a gente meio que se frustra em questão de emprego, em questão de buscar algo maior, mas às vezes devemos parar para refletir nesse tipo de pergunta. E se eu fosse o meu próprio chefe? Então, eu sou meu amigo, eu sou meu inimigo, eu sou o que eu quiser ser para mim, mas talvez para o outro não seja o que ele quer, o que ele busca, não é verdade? Então, que nós não se frustramos mais, que nós não possamos ficar tão, como é que se diz, desolado por não conseguir emprego, por não conseguir algo maior. Porque talvez você não esteja preparado, talvez o que você tem hoje não é suficiente para você assumir algo tão grande, algo tão maior
que alguém com bagagem praticamente completa possa assumir. Então, para que nós tenhamos algo muito maior na nossa vida, a gente deve olhar para nós mesmos. Nós devemos ver o que nós somos hoje. E se eu tivesse assumido tal coisa? E se eu tivesse trago tal coisa para a minha vida? Será que a gente saberia administrar? Será que nós saberíamos cuidar, zelar? Seja o que for. Mas para pensar nessa pergunta e refletir se você fosse seu chefe, se você se contrataria hoje. Porque a partir do momento que você para refletir nessa pergunta, você vai puxando uma coisa e outra, e você vai começando a entender quem é você, o que você tem, o que você possui, o que você tem de melhor, sabe? E muitas das vezes a gente tem algo tão lindo, tão grande, que tá guardado. É algo que poderia estar, sabe, brilhando lá fora, mas está aqui guardado. Então, deixo isso aqui para vocês refletirem. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E deixa aquele comentário também para ajudar na divulgação. Beijo. Tchau.